Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A notícia de hoje é uma notícia que está sendo muito debatida essa semana, que é em relação ao YouTube. O YouTube ter superado as redes de televisões padrão, vamos chamar assim, né? Então, quando você entra no site, o F5, ele noticiou. YouTube diz que é mais visto do que Globo e outras TVs abertas. Emissora e Ibope negam. Google... Caraca, tô... Google divulgou dado em evento para o mercado, mas a TV e institutos apresentam novos dados nesta sexta-feira. Então, basicamente, está rolando essa discussão aí se o YouTube ele seria maior do que a televisão aqui no Brasil ou se a televisão é maior que o YouTube. Independente de qual for a resposta real para essa história, a gente tem que entender que isso é uma coisa que é feita para vender. Então, o YouTube tá querendo vender o peixe dele, a televisão tá querendo vender o peixe dela, e isso é mais pros anunciantes, porque pensa só, o Bradesco vai falar, tá, eu tenho 10 milhões para colocar em propaganda esse ano. E aí eu vou botar essa propaganda dividida aonde? Aí você pensa, porra, a televisão é muito importante, né? Então eu vou botar na televisão. Mandam para uma agência, essa agência divide ali nos programas que vão dar mais audiência, sei lá, Big Brother, futebol, coisa do tipo, e coloca lá patrocínios do Bradesco, pro Bradesco aparecer, e assim você vai assistir um futebolzão, todo mundo assiste, vê o Bradesco, e aí chega mais próximo a comprar o Bradesco. Antigamente essa era a resposta mais fácil, tipo, vamos investir numa televisão. Qual é a televisão mais vista no Brasil? É a Globo. Logo, vamos investir na Globo. Por quê? Porque por que eu vou pegar e pagar, por exemplo, para a Gazeta um valor se eu posso colocar na Globo? A Gazeta é assistida por 100 vezes menos pessoas do que a Globo, por exemplo, entende? Então essas empresas acabavam condensando basicamente esses valores, o que acabava refletindo aqui no Brasil um certo monopólio, que sempre aconteceu. Então a Globo ela sempre recebeu mais visibilidade e mais dinheiro porque ela sempre se colocou como a maior, entendeu? Como a empresa que dominava todas as outras. Então, ficava para essas marcas que têm menos dinheiro, investir aonde? No SBT, na Rede Bandeirantes e assim por diante. Embora que alguns programas famosos que pegavam muitas visibilidades nas outras redes, né, nas redes públicas, acabavam recebendo certos investimentos, como foi o caso do CQC, por exemplo, da Bandeirantes, na década de 2010. Então, esses programas eram casos muito fora da curva. Na maior parte das vezes, a imensa maioria desses investimentos, eles iam para a Globo especificamente. E aí a gente acabou chegando num ponto onde você tinha a Globo tendo muito mais dinheiro e mostrando-se, né, muito mais qualidade e outras coisas mais, que você sentia que tinha uma discrepância muito grande, que tipo a Globo ela é muito melhor do que, por exemplo, o SBT, a Bandeirantes e a Rede TV. Então você sentia isso. A Record depois começou a receber muita grana oriundo dos investimentos lá, né, da igreja e coisa do tipo, e aí a Record começou a crescer muito, ficar muito bem produzida também, e as pessoas começaram a notar isso. Mas em suma, é assim que funciona o investimento. E aí agora, com as plataformas digitais, isso mudou um pouco, porque você tem o YouTube como sendo tipo mais visto do que as televisões, as redes públicas brasileiras. Logo, hoje o Bradesco vai pensar, vou colocar assim 10 milhões em investimentos. Aí pensa, porra, eu posso colocar na Globo, mas o YouTube está sendo mais visto do que a Globo, então talvez colocar minha propaganda no YouTube vai valer mais a pena do que colocar na Globo. Então a Globo tem que abaixar o preço, aí beleza. A Globo fala, não, em vez de cobrar 10 milhões, eu vou cobrar 8 milhões para você. Aí o Bradesco pensa, tá, então vou fazer um contrato com a Globo porque vai sair mais barato. Mas a gente entende que o YouTube é melhor. E aí começa a ter uma divisão. Então, o que a Globo recebia de 8 milhões, agora está recebendo menos. Então, digamos que foi 5 milhões para a Globo, 5 milhões para o YouTube. E agora o YouTube está falando que ele é mais visto. Então, o próprio Bradesco, outras empresas vão olhar e falar: por que eu vou investir na Globo, que cobra tanto, se eu posso investir no YouTube que vai ser visto por um público mais jovem, um público que é o futuro e coisa do tipo, entende? Um público que vai ter dinheiro daqui a alguns anos. Então, isso começou a afetar os dinheiros, tanto da Globo quanto de outras coisas. E isso se coisou pior até, né? Se dividiu pior até recentemente, porque o que a gente tá vendo é uma divisão dessas marcas, né? Então você, em vez de ter só o YouTube, você tem o TikTok, você tem o Kawaii, você tem também agora outros streamings como a própria Netflix, a Disney. Então
aqueles 10 milhões que você mandava só pra Globo, hoje tá indo 5 milhões pro YouTube, 3 milhões pro TikTok, 2 milhões pra esses outros, 2 milhões talvez pra Globo e assim por diante. Então tá reduzindo muito o valor das propagandas e nós, YouTubers, a gente tá vendo isso. Antigamente, a gente recebia 4 vezes mais do que a gente recebe hoje. Então pensa só, você criador de conteúdo, que, sei lá, você ganha R$ 1.000 hoje por mês. Em 2018, você ganharia R$ 4.000 por mês. E essa precarização do seu trabalho aconteceu justamente por causa de ter muitos outros sites concorrendo com o YouTube hoje, e o YouTube tem que abaixar os valores de propaganda justamente para continuar chamando a atenção dessas grandes marcas que patrocinem. Então o YouTube hoje chegar e falar que ele passou a Globo é uma forma de tentar meio que fazer com que essas empresas elas tenham certeza que elas estão fazendo um bom investimento e colocar essas propagandas dentro do YouTube, entende? Falar, por exemplo, que é proibido agora o adblock e coisa do tipo, é uma das formas de fazer com que essas propagandas sejam vistas pelas pessoas que são seu público-alvo. Então, para o Bradesco é interessante, para Uber, para outras empresas gigantes, né, é interessante investir no YouTube, porque o YouTube se importa com as propagandas que estão passando e se importa em compartilhar esses dados e dizer que ele é maior, né? Só que aí, né, como eu disse, tem o Ibope, tem a Globo falando o contrário, que inclusive Ibope também é muito bem patrocinado pela Globo. Falando o contrário de tipo, não, vocês estão mentindo aí, ó, os números maiores são meus ainda, sabe? Do tipo, calma aí, eu não tô perdendo números, então não tem por que você pegar e tirar dinheiro do investimento que você estava fazendo na minha empresa para fazer em outra, entendeu? E aí vai ficar essa discussão, disse-me, mas no final das contas vai se reverter nas empresas que vão abraçar isso, né? Então, se o Bradesco vê que tá ganhando mais dinheiro através do YouTube, é óbvio que eles vão investir mais no YouTube. Então, a notícia é o seguinte: uma pesquisa de Kantar e Ibope indica que o YouTube já é mais acompanhado pelo público do que a Globo e outras 4 grandes redes de televisão do país. O dado foi apresentado em um evento do Google para o mercado publicitário nesta quarta-feira, no qual a coluna esteve presente. Após a publicação, a Globo e o Ibope contestaram os dados apresentados pelo YouTube, dizendo que eles são declaratórios e não servem como parâmetro de audiência. A pesquisa feita no modelo Target Group Index, feita sem encomenda do Google, então foi uma pesquisa que foi feita espontânea, né? E produzida de forma própria para o estudo de mercado do Instituto, mostra a partir de respostas de 24 mil brasileiros que há mais adultos com 18 anos ou mais assistindo YouTube durante a semana do que em cada uma das 5 principais emissoras da TV aberta. Os dados também indicam que o YouTube é a plataforma digital número 1 no Brasil, considerando a mesma faixa de público. É interessante pensar isso, porque as pessoas que têm 18 anos hoje são as pessoas que cresceram vendo vídeos no YouTube. As pessoas que têm 25 anos hoje provavelmente são as pessoas que também cresceram ali, pegaram o final da adolescência assistindo YouTube. E as pessoas que têm 30, 35 anos hoje são os early adopters, aquelas pessoas que viram no YouTube uma oportunidade e criaram conteúdo para ele e viraram grandes YouTubers, ou pessoas que gostaram da plataforma e começaram a abraçar ela desde aquela época. Embora que tem muitas pessoas de 50, 60 anos que também usam o YouTube, embora que bem minoria. Eu tenho esses dados porque eu sou criador de conteúdo, eu recebo esses dados. Os dados são basicamente 50 a 60% da plataforma sendo pessoas de 18 a 35 anos de idade, enquanto os outros números são pessoas menores de idade e pessoas maiores de idade ao ponto de terem mais de 60 anos de idade, sendo que tem uma taxa muito grande de pessoas de 40 a 50 anos e uma taxa menor de 50 para cima. O terceiro maior público do YouTube, inclusive hoje, é o público infantil, né? Então a gente tem essa ideia e é um problema, inclusive, para o YouTube ter esse público infantil, porque ele não pode passar propaganda para esse público. Então 1/3 desse público aí que eu falei para vocês tem essa dificuldade. Mas a imensa maioria, 60%, né? É um público que é, entre aspas, facilmente monetizável. Um público que cresceu vendo YouTube e que continua vendo YouTube hoje. Pessoas que não têm mais televisão dentro de casa. Inclusive, digo para você que eu não tive televisão dentro de casa pelos últimos 6 anos ou 7 anos. Por quê? Porque simplesmente não tem sentido. Eu, inclusive, até hoje eu não tenho televisão aberta, tá? E aí você vai falar, nossa, Zach, então quer dizer que você não assiste televisão? Sim, eu assisto televisão, só que a minha televisão serve pra streaming e jogar videogame e YouTube, né? Então eu sei que o YouTube também é uma plataforma de streaming. Então, pra mim, não sinto necessidade de ter a Globo, não sinto falta nenhuma. Se eu quero ver notícia, eu vejo no TikTok ou no Twitter, que são redes que atualizam você muito mais rápido do que a televisão consegue, te passam uma informação muito mais neutra do que a televisão consegue. Tudo bem que tem muita gente doida aí
nessas plataformas, mas no geral é você quem escolhe o que você vai consumir e você pode procurar o conteúdo mais neutro que você quiser, em vez de um conteúdo vomitado, ideológico que você vai encontrar na Globo ou em outra rede social. Outra rede de televisão aberta, como a Record, por exemplo, que meio que é o contraponto da Globo nesse aspecto, né? E novelas já perdeu graça pra mim. Eu entendo o valor que a novela tem, a importância que é a gente produzir isso, mas pensar que hoje no Brasil séries e outras coisas mais são mais legais e interessantes do que novelas. Inclusive, a gente tem super capacidade de produzir, a gente tem produzido séries interessantes. Recentemente eu assisti a série de Cidade do Deus, achei interessante. Tem séries animadas e outras coisas mais brasileiras, então tem conteúdo. A questão é que está tendo agora uma ruptura. Na verdade, essa ruptura aconteceu há 10 anos atrás, né? Onde você sai desse formato, onde 90% do pessoal que assiste alguma coisa assiste na televisão, agora não, você tem o YouTube para assistir. Então muitas pessoas vão pro YouTube, começam a procurar no YouTube e consumir mais YouTube do que a televisão, ou 50-50. Então começou a ter essa ruptura ali, e hoje essa ruptura chegou ao ponto de ficar insustentável, onde você tem várias empresas indo de base, falindo, porque elas não conseguiram se atualizar. E a Globo é uma dessas empresas que tá aí perdendo muito, porque basicamente eles não conseguiram seguir, né, com essas atualizações. Tudo bem que no Brasil o Globoplay passou a Netflix recentemente, talvez porque a Netflix não tenha boas práticas aqui no Brasil, ou as outras redes também não tenham. A Globo talvez tenha melhores, eu não sei, eu não uso o Globoplay, mas é interessante você pensar que, tipo, esse é o futuro da Globo, talvez, se tornar uma plataforma de streaming hoje, porque quem assiste televisão pública, né, televisão aberta, são mais as pessoas que ou não tem computador em casa, né, são as pessoas mais pobres, ou são aquelas pessoas que ainda não se atualizaram para dentro dessa, entre aspas, revolução, essa ruptura que aconteceu na década de 2010. Porque hoje, se você for ver, as pessoas elas preferem muito mais ver conteúdo comentado, ou ver uma notícia, alguma coisa de um comentário de alguém que você goste, ou de alguém que tenha o mesmo viés ideológico que você, do que você pegar e esperar lá passar na televisão o que você gostaria de ver. Então hoje é muito mais sobre você assistir o que você quer e menos do que a televisão quer te mostrar ou te mandar. E isso tá se refletindo até mesmo na forma que as próprias propagandas são feitas, visto que, como eu falei no começo do vídeo, o Google ele tá tentando brigar contra a comunidade, que aprendeu a utilizar a rede social e ver as coisas que ela quer quando ela quer, inclusive as próprias propagandas que são colocadas dentro da rede. E o Google tá querendo forçar a barra para falar, não, tipo, você pode fazer o que você quiser aqui, menos isso. Isso você vai ter que respeitar, que é como a gente ganha dinheiro, basicamente. Então fica aí a critério, né, de tipo... como que esses investimentos vão ser feitos no Brasil no futuro, né? E inclusive uma das coisas que tem acontecido é a própria exclusividade do futebol, que sempre foi uma coisa muito importante, tá se quebrando e se perdendo e indo para outros lugares, né? Bom, então tá aí o vídeo, eu queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.